Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar de dois aspectos da vida de um cristão com relação às maravilhas prometidas por Deus e em contraste, às vezes em contraste com a nossa realidade de pés no chão aqui na terra. Em João, no capítulo 17, Jesus orou: Pai, agora está chegando a hora de eu estar na glória com o Senhor, glória que eu tive com o Senhor desde antes que houvesse mundo. Mas agora eu passei a tua glória para esses que o Senhor me deu aqui no mundo, e eu peço que o Senhor os guardes do mal, pois eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Eu não peço que o Senhor os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Bem, aqui está um resumo da nossa situação. Filhos de Deus, promessas maravilhosas e uma realidade por vezes dura, pés no chão, poeira de pecado do mundo atingindo nossos pés, nossos olhos, continuamente sendo tentados e a concupiscência dentro de nós, ou seja, a natureza velha, a natureza pecaminosa, nos empurrando para o pecado. Essa é a nossa realidade. Mas Deus nos alerta sobre isso, Ele quer ver a nossa atitude. Meu irmão, você ser tentado, ter problema, dificuldade, pessoas levantarem contra você, ficar sem dinheiro, doente, você receber problemas, isso, aquilo, isso é o normal. O que Deus quer ver é a sua atitude quando você está passando por uma situação assim. Há um estudo teológico muito interessante, a posição e o estado do crente. Quando nós tomamos uma decisão pelo Senhor, nascemos de novo, recebemos o Espírito Santo como penhor, garantia da nossa salvação, temos o Espírito Santo, portanto, temos a garantia de salvação. O Espírito Santo se entristece, mas enquanto está em nós, ele é a garantia de que vamos ser salvos. Isso precisa ficar claro na mente de cada pessoa. Às vezes o diabo coloca dúvidas na sua mente. Esses dias uma irmã muito quebrantada veio dizer: pastor, preciso falar com o senhor. Será que ainda tem jeito para mim? Ela é novinha, acredito que de menor. E ela perguntou: pastor, eu cometi atos que foram abominação aos olhos de Deus. Será que ainda tem jeito para mim ou Deus já me rejeitou? Que coisa impressionante. Eu disse: olha, só pela sua atitude já demonstra que Deus não rejeitou. Quem está tocando você e fazendo você sentir o pecado, quem convenceu você de pecado foi o Espírito Santo, o próprio Deus. Então ele não desistiu de você, mas você precisa entender o que você fez. O Espírito Santo vai ajudar a identificar o pecado para você confessar, cada um deles um por um. Quer confessar agora ou para a sua líder? Não, eu vou confessar para a minha líder. Então eu orei com ela, eu creio que Deus falou, tocou o coração dela e ela se propôs a conversar com a líder, confessando os pecados dela. Pois é, desde que nós temos o Espírito Santo, é garantia de salvação. Não é a doutrina, não é a igreja que garante a salvação, mas é o Espírito Santo testificando com você, e só você vai saber. Ninguém de fora vai poder garantir que você está salvo. Não, está na igreja, membro da igreja, vai ser salvo. Nós não podemos garantir. O Espírito Santo dentro de você é quem vai testificar com você. Mas e se você pecar? Vai entristecer o Espírito Santo. Ele vai falar, mostrar para você o pecado, para você se consertar. Você vai ter que confessar. A quem de direito? Se for um pecado só em pensamento, é só a Deus.
Se for um pecado que envolveu uma pessoa, vai ter que procurar a pessoa e confessar a ela. Se for um pecado que se tornou público, tipo adultério, sempre se torna público, então tem que ser de público, que você vai confessar na sua célula, numa reunião da igreja, a oração, vai ter que confessar de público para receber o alívio do perdão e a purificação da consciência, obras que Jesus pagou na cruz, mas que você precisa se apropriar dela. Ela não vem automaticamente. Você tem que tomar posse disso mediante a confissão do seu pecado. Bom, mas você continua sendo do Senhor. Quem convenceu você do pecado foi o Espírito Santo, que testifica com você que você é de Deus. Não está bem, mas é de Deus. Não vamos falar na hora da morte ou do arrebatamento. Se você for apanhado em pecado, para mim não tem salvação. Se você estiver em pecado quando o arrebatamento acontecer, ou se você morrer em pecado, para mim não tem salvação. Mas enquanto tem vida, tem esperança. Você está em pecado, mas o Espírito Santo está em você, ajudando você a receber a expiação pelo pecado, o pagamento da culpa do seu pecado para você receber o perdão. Entende? Então, pode estar mal, mas é do Senhor. Porém, na hora da morte não tem isso. Se não estiver totalmente limpa, não vai subir com o Senhor. Mas você está tendo tempo de se purificar, se consertar, se voltar para Deus. Bom, sempre esses dois aspectos. Temos promessas maravilhosas de Deus, que são condicionais. Mas o seu estado agora, a realidade a seu respeito, isso precisa ser colocado. O Davi coloca essa questão no Salmo 89 de uma forma assim muito interessante. Esse salmo é atribuído ao Etam, discípulo de Davi, mas é o próprio pensamento de Davi. O Senhor diz o seguinte: eu escolhi ao meu ungido Davi, jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade, não violarei a minha aliança, Deus é fiel, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e por acaso eu serei falso a Davi? Claro que não. Então eu jurei, a sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Olha que coisa linda. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha no espaço. Promessas lindas, sublimes, maravilhosas, que valem para você também com relação à vida eterna, mas dependem da sua atitude agora. E então Deus faz coisas acontecerem. O Salmo 89 continua: Senhor, é verdade que o Senhor tem promessas maravilhosas para Davi e para o povo dele, mas agora a realidade é a seguinte: o Senhor o repudiou, o rejeitou, te indignou contra o teu ungido, o Senhor aborreceu a aliança, o Senhor o lançou aos inimigos, abreviou os dias da sua mocidade. Até quando, Senhor? O Senhor vai se esconder para sempre? A tua ira vai arder como fogo para sempre? Que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, prometidas a Davi por tua fidelidade? Lembra-te, Senhor, da vergonha que os teus servos estão passando. Interessante. A atitude aqui é o clamor. A realidade é derrota, tristeza e tudo de ruim no mundo. Existe uma deturpação da Bíblia na mensagem neopentecostal do bem-estar aqui na terra e a teologia da bênção. Eles pregam o seguinte: Jesus conquistou na cruz, é direito seu, tome posse. Você tem direito a todas as riquezas, Deus é dono da prata e do ouro, a toda a prosperidade, pode pedir e receber. Você tem direito à cura,
Você tem direito a reinar com Jesus aqui. Então, viva bem. Viva bem. Pode gastar dinheiro com você, se refestelar no mundo. Isso é bênção de Deus. Meus irmãos, isso não é bíblico. Isso é maligno. Essa teologia da bênção, da prosperidade, isso não é bíblico. Nós, quando nos arrependemos de nosso pecado, entregamos a vida para Jesus, decidimos ser servos de Jesus, Senhor, então vamos obedecer e nós temos direito às promessas de Deus de vida eterna. Mas aqui na terra, aqui na terra Jesus promete fome, perigo, nudez, espada, tribulação, doença, derrota, o inimigo nos pisando, perseguições. É isso que Jesus promete. É o que muitas igrejas não estão pregando. Por você aceitar o evangelho, o mundo vai odiar você. Isto é o que Jesus diz. A Bíblia nos ensina. Não é para você se apegar ao bem-estar aqui na terra. Aqui não é lugar de descanso, a Bíblia diz. Aqui é lugar de sofrimento, de angústia, tribulação. Mas e daí? Deus quer ver a sua atitude. Na tribulação, você está buscando o Senhor? Está continuando fiel? Está amando o Senhor, evangelizando outros, levando a palavra para pessoas? Você está discipulando alguém? Cuidando de alguém? Fortalecendo alguém? Você está indo buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel? Você está obedecendo o Senhor, praticando a religião verdadeira? Ah, Senhor, o Senhor sabe como é que é, eu estou sofrendo tanto, dói meu dedão do pé, o nariz, o médico não resolveu nada, minha cirurgia o INSS não libera, meu plano de saúde está segurando, eu estou sofrendo muito, o dinheiro não saiu esse mês, Senhor, estou sofrendo muito. Para mim, você está se reprovando. Quando você se lamenta, a lamentação é a linguagem das trevas. A linguagem do reino de Deus é o louvor. Faça como Jó. Perdeu tudo. Glória a Deus, Senhor, Tu és maravilhoso. Começou a sofrer enfermidades aqui, dores acolá, sofrendo, sem dinheiro, tudo ruim. Glória a Ti, Senhor, Tu és maravilhoso. Fale de Jesus. Fale de Jesus. Ore pelos outros. Eu tenho uma prima. Até com essa pandemia ficou mais difícil eu visitá-la, mas eu me lembro sempre dela, deve estar com seus 92 para 93 anos, a dona Nelly. Há muito tempo, ela sempre foi um poço de problemas, de doenças, mas nunca a gente chegava na casa dela e ela falava das doenças dela. A gente via que quando ela sentava, ela tinha dificuldade em levantar, ela não conseguia se levantar direito, era difícil para ela se levantar, certamente doía tudo, mas ela nunca reclamou que eu me lembre de dor, de problema, do sofrimento dela. Com um sorriso, o corpo doendo todo, ela glorificava a Deus, falava de Jesus, falava da Bíblia, contava um testemunho, lembrava de alguém por quem ela orou, nunca reclamou, estava sempre louvando como ela abençoou vidas. Só na glória nós vamos saber quantas pessoas ela alcançou para Jesus. Uma vez eu perguntei a ela no rádio, de improviso, minha prima Nelly, você morou lá no Fonseca, naquela rua Rosa Catembach, você conheceu os seus vizinhos? Conheci todos eles. Você falou do evangelho para eles? Falei para todos eles. Inclusive dei uma Bíblia para cada um deles. E houve algum resultado? Houve, vários estão seguindo a Jesus. Bem, depois ela se mudou para Icaraí, num apartamento, num prédio que tinha muitos apartamentos, talvez mais de 100. E eu sabia que ela tinha sido síndica no movimento de mulheres, e eu perguntei, naquele prédio você conhecia seus vizinhos? Conhecia todos eles. Você falou de Jesus? Falei para todos eles. E, inclusive, dei muitas Bíblias ali também. Adiantou alguma coisa? Alguém se voltou para o Senhor? Se voltou. Inclusive, a macumbeira, minha vizinha de porta, que fez despacho para mim na minha porta, hoje ela serve ao Senhor também.
sofrendo dores, às vezes dificuldade de levantar, de ficar em pé, não conseguia subir um degrau, mas ela não parava de falar de Jesus. Eu quero com isto terminar essa reflexão, deixar para você o seguinte: nós temos promessas maravilhosas de Deus, mas a nossa realidade é de provas, lutas, tribulações, para testar a sua atitude. O importante não é o quanto você sofre ou parar de sofrer. O importante é a sua atitude diante do sofrimento. Você está reclamando, se lamentando, chorando, ou você está louvando e continuando a pregar, falar de Jesus? Ele é maravilhoso. Está doendo tudo. Senhor, tu és maravilhoso. Tu continuas maravilhoso e fiel. Ou você só fica reclamando da dor? Comece a pensar, se olhe no espelho e veja você diante da palavra de Deus.